no terreiro do meu pai. Daradeira chegou e eu, vou pra cara da Santo, é pra Santa Dona Deu, é pra cara da Santo, é pra Santa Dona Deu. Adorei mamãe, adorei, adorei mamãe, adorei, 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 adorei mamãe, adorei, 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 Boiadeiro, se tu te garante que tu é bom de doar, tu presta atenção que eu também sou. Ei, boiadeiro, se tu te garante. Tá ok. Eu vou... Podemos, gente? Sim. Ah, oi, gente. Esse é o Dedo de Prosa, um podcast de cultura popular que faz parte do projeto A Cor de Cobre, da Clarim Companhia de Dança. Esse projeto ele foi contemplado na 30ª edição do Fomento à Dança da cidade de São Paulo. E nessa edição a gente está fazendo algumas gravações focadas nos mestres, mestras e brincantes do Bumba Meu Boi de São Luís do Maranhão, que é objeto de pesquisa desse trabalho que a gente vai estrear. É importante também a gente falar que o Dedo de Prosa ele foi inspirado na coleção Memória de Velhos, Memória Oral da Cultura Popular Maranhense, de 2008, e a partir de um trecho da apresentação da pesquisadora Maria Micol. Vivi vai falar. Eu vou ler, essa então, esse trecho para falar exatamente, porque como essa coleção, principalmente esse último volume, que é o volume 7, que fala mais especificamente dos mestres, né, as entrevistas dos mestres e mestras, quando nós começamos a mexer de novo no material, deu um estalo ao ler esses trechos desses textos, porque ele descreve exatamente o que a gente quer com esse podcast. A gente não sabe o que a gente vai alcançar, mas essa é a nossa vontade. Bom, então eu vou ler o texto da Maria Micol. Ela está falando sobre a coletânea, né, sobre a importância de tudo isso, e diz: nessa perspectiva, os grupos populares deixam de ser tratados como objetos e assumem a condição de sujeitos de uma história, colocando em cena os atores, às vezes anônimos, que efetivamente dela participam. Procura reconhecer o valor inestimável de suas experiências no desenrolar dos acontecimentos. E ainda no prefácio de Joãozinho Ribeiro, ele também fala uma coisa interessante, importante para nós. A memória coletiva só pode existir enquanto vivência, isto é, enquanto prática que se manifesta no cotidiano das pessoas. Depoimentos preciosos de pessoas que não só testemunharam os episódios descritos, mas, igualmente, foram personagens deles. São, portanto, ao mesmo tempo, declarantes e prova dos fatos narrados. Então, a gente quer, com isso, dizer que essa foi a nossa inspiração para mostrar a importância que tem, porque muita gente faz a pesquisa sobre a cultura popular, mas deixar de ter os brincantes, quem faz a brincadeira, só como um objeto de pesquisa, e sim dar luz a eles, porque se existe, é porque eles estão fazendo. Parece meio óbvio falando assim, mas a gente quer deixar o mais claro possível o valor da voz dessas pessoas, de quem está dentro, poder falar sobre como é aquilo. Esse podcast está sendo gravado no Museu Casa de Nhozinho, em São Luís do Maranhão. E a produção é de Daphne Nascimento, Deni Razek, a produção audiovisual Fina Areia e Deu na Telha. E hoje eu quero agradecer, a gente fez uma troca, porque eu vou agradecer a pessoa que a gente vai entrevistar, que foi a pessoa que possibilitou essa gravação acontecer aqui, que é uma pessoa que a dança, mais uma vez, apresentou a gente e fez a gente chegar tão perto e conhecer essa pessoa tão extraordinária, tão humilde, tão inteligente, tão sábia, e é muita coisa que eu vou ficar rasgando para ele. Tão generoso. Jandir Gonçalves, gente. Jandir, que bom. Muito bom. É uma alegria muito grande de poder conviver com você. Através desse trabalho, a gente se apresentar, se aproximar. E essa pesquisa aqui do boi que a gente está fazendo, são 5 anos que eu faço essa pesquisa para poder fazer esse espetáculo. E foram muitos projetos que eu mandei, e não foram
sempre, nunca era aprovado. E aí a gente tinha tempo para poder ir aprimorando, aprimorando, aprimorando. Uns 2 anos atrás, mudou o foco. Falei, gente, se não é aprovado, eu vou fazer de qualquer jeito. A gente estava esperando ter dinheiro público para poder fazer um projeto tendo mais recursos, e aí podendo pagar todo mundo da melhor forma possível. E, como não acontecia, a gente vai fazer do jeito que todo mundo começa um boi aqui, vamos dizer assim. Que não é, a gente não teria todas as estruturas para poder fazer. Tipo, a gente já não começa grande, a gente precisa começar. E aí, fazendo as pesquisas, o Vitor me apresentou, mandou um Instagram seu. E aí ele falou assim, você já viu esse Instagram aqui? E aí, quando ele mandou, eu comecei a ver e eu comecei a escrever tudo no projeto e começar a visualizar. E aí você tinha postado, foi bem na época que você tinha postado a foto do boi, de um boi que não estava com a barra, e aí estava no chão, e uma vela. E eu falei assim, tá vendo? A gente sempre pensa no boi todo bordado, de canutilho, aquela coisa rica. E aí a foto foi a materialização de um pensamento de falar assim, não, quem quer fazer um boi faz. E eu vou mostrar essa foto, gente, que é essa foto bem aqui. Foi a primeira foto que eu vi do Jandir. Vou pegar uma que dá para ver. Inclusive, a gente vai deixar o Instagram deles, que vocês precisam acompanhar o Instagram do Jandir. E essa foi a foto que era o início do espetáculo, era essa foto. E eu falo isso porque, sem a gente conhecer, você já estava fazendo parte desse trabalho. Você materializou um pensamento que eu tinha e daí para frente foi só aprender. Tem muita coisa que eu vou falar, e a gente já está falando demais, eu vou deixar o Jandir se apresentar, o Jandir falar, vou dar voz ao nosso convidado. E é isso. Obrigado, Jandir. Você. Maravilha. Também agradeço essa conversa aqui com vocês. Bom. Apresentar? Nós gostaríamos que você falasse, assim, primeiramente, assim, sobre a sua infância, onde você nasceu, onde você cresceu, o que você puder falar sobre você como pessoa, que, como a gente falou no início, sobre o Memória, sobre o livro, sobre a inspiração, a gente quer saber também esse lado da pessoa que está ali fazendo esse trabalho, que está se voltando, no seu caso especificamente, como pesquisador. E falar um pouco da sua formação, de como você chegou até aqui. Certo. Bom, eu nasci em São Luís, né, no Maranhão, em 59. Já tem mais de 60 anos, né? E enquanto criança, meus pais foram morar em Caxias e vivi lá até os 15 anos, né? Com 16 anos, eles me mandaram para terminar o 2º grau e fazer faculdade em Recife. Eu vivi lá uma boa temporada naquela cidade. Conhecia pouco de cultura popular, mas lá foi onde eu iniciei a acompanhar um ou outro grupo, né? Acompanhei os maracatus quando ainda não havia a Noite dos Tambores Silenciosos, né? na segunda do Carnaval, lá em Recife. Anterior a esse encontro dos maracatus lá no Pátio do Terço, eles iam espontaneamente lá para a Igreja Senhora do Rosário dos Pretos. E como eu vivia no centro, morava no centro, conseguia acompanhar isso, e isso já foi uma primeira influência, né? Quer dizer, uma segunda, porque a primeira influência de conviver com essas manifestações, acredito que tenha sido por conta de que meu pai era jornalista e viajava muito pelo interior do Maranhão, e levava ou meu irmão ou eu para uma ou outra viagem, né? Então já ficou esse gosto, já ficou esse vício assim por se viajar. Né? Hoje a gente fica inventando possibilidades de ocupação para ir ver uma brincadeira, um bumba-boi, um tambor de crioula, um badé, uma situação qualquer. Hoje já se trabalha
pensando em projetos que envolvam essa possibilidade de lidar com esses diversos grupos, esses diversos produtores, Sim. certo? Então, no início dos anos 80, eu retorno ao Maranhão, larguei a faculdade, fui morar numa praia maravilhosa chamada Suape, que fica ao lado do Cabo de Santo Agostinho. Nossa. Então, eu acho que a partir daí eu começo a ver a coisa assim, não a praia de Suape, mas o ambiente todo, o recorte todo, Gaibu, Calhetas, Cabo Santo Agostinho, Suape. Então, hoje eu costumo pensar que vejo essas brincadeiras, essas manifestações, essas possibilidades também, não só um careta, mas o conjunto de caretas que está naquele território e que nem sempre é o território geográfico propriamente. Por exemplo, já se vê um forró de caixa, como eles chamam, ou lelê de caixa, em Machixe, que é povoado de Mirinzal. A gente nem precisa chegar a Mirinzal, obrigatoriamente tem que entrar por Central do Maranhão. Então, se a gente começa a pensar no território e não só naquilo, a gente compreende melhor a situação. Sim. E aí, já no início dos anos 80, quando eu retorno ao Maranhão, já me direciono, naquele momento eu fazia cerâmica, aí me envolvi, né, em relação à Praia Grande e deparei com o Centro de Cultura Popular, que naquele momento estava abrindo as portas também, fica na Rua do Giz, né, que hoje é a Superintendência de Cultura Popular, e estão ligadas várias casas dessa instituição, ligada à Secretaria de Cultura do Governo do Estado. E aí já um amigo, um grande amigo que trabalhava lá, me convidou para identificar umas penas, para ele fazer a descrição formal de umas peças da cultura material indígena do Estado. E aí eu já fui, como eu conhecia Pássaro naquele momento e consegui localizar, não, essa é pena de japu, essa é mutum, então já criou aquele clima de... Né? E aí veio um concurso do Estado, terminei, estou aqui desde então. Ah, na primeira faculdade que você fez, você trancou. Eu larguei, nem tranquilo, eu larguei e fui morar numa praia, isso lá no iníciozinho dos anos 80, final de 70, início dos 80. Eu achei que nessa época achei que desde da primeira você já tinha ido, desde aquela época. A sua formação é em quê? Eu não tenho uma formação acadêmica. Depois que você largou essa, Não, você não. embarcou nessa... Exatamente. Nessa seara aí da... Exatamente. Entendi. Que ótimo. Nossa, eu surpreso. Não sei, desculpa. É porque, gente, às vezes a gente... é muito duro ser... morando aqui em São Luís, parece que eu tinha uma obrigação muito grande, parece assim, você acaba estudo, acaba o ensino médio, você já tem que entrar numa faculdade. Sim. E se você não é formado, não parece Você não é ninguém, não dá para fazer, ninguém. não dá para fazer outra coisa. E quando eu saí daqui, foi o mesmo lance, tipo, eu queria sair porque eu queria fazer dança. E naquela época, faculdade de dança. Sim. Isso, você vai trabalhar com o quê? E aí parece que é como se você não tivesse um ensino superior, parece que você não tem capacidade de pesquisar, não tem capacidade de fazer outra coisa, assim. É como se parece que a universidade te dá esse título que uma autorização, como se fosse uma autorização. E às vezes eu fico com muita vergonha de falar que eu pesquiso, de falar que a gente vai fazer as coisas, porque você não tem um ensino superior. E parece que isso não... Tipo, você não é ninguém, assim. Então, Liz, em dezembro agora, a gente recebeu uma honraria, a gente recebeu um mérito cultural da Universidade Federal do Maranhão. Tem 3 semanas isso, entende? Eu acho que a gente tem que fazer bem feito o que a gente está se propondo. A gente tem que ter segurança do que está propondo. Hoje mesmo eu converso com quem quer que seja que apareça nesse Maranhão
em busca de determinado assunto em relação à cultura popular. Sim. E muitas vezes eu até desnorteio a pessoa, porque ela chega com um negócio quadrado, que o divino é assim, e aí não é bem assim. Existem diversos outros formatos, diversas outras possibilidades, diversas outras invocações sobre essa mesma coisa. E aí abre o leque, a pessoa toca ou fica desnorteada. Gente, comigo ele fez isso também. Estava pensando nisso agora. Eu sei que a gente falar dele, eu quero muito que ele conte, mas eu preciso. É porque o Judite, na verdade, ele não me deixou desnorteado, ele me abriu um leque. Eu sempre falei que no Maranhão tem 5 sotaques de boi. E aí, na primeira conversa que eu tive com você, você chegou e falou assim: você vem para São Luís, para a capital do Maranhão, e você acha que você conhece boi? Você fica... Mas foi tão amoroso, Mas foi tão de um delicado. jeito que foi muito. Eu fiquei assim, como assim? Aí você só se situa, você fala assim, é mesmo. Tipo, porque você esquece que é um estado, você resume um estado a uma capital. Exatamente. E aí, tipo, por conta de toda a mídia, por conta de tudo que se acaba divulgando, se divulga muito São Luís ou Barreirinhas. E automaticamente você acaba esquecendo, e automaticamente de forma vergonhosa que eu estou falando isso, porque não é assim, não deve ser, não tem que ser. Sim. E lembrando que, ainda mais se tratando de cultura popular, sempre que a gente pesquisa pelo boi, dos bois, tudo vem do interior para a capital, não da capital para o interior. E aí foi quando eu falei, caraca, é mesmo. E aí quando você pergunta, quando você falou assim, você acha que o sotaque de Pindara, sotaque da Baixada, lá na Baixada, ele se chama sotaque da Baixada? E foi uma reflexão que eu fiquei assim, eu falei... E é igual o sotaque da Baixada que eu ouvi aqui, né? A batida, a levada. Exato. E isso foi me tranquilizou a ponto no sentido de falar assim, não adianta, você nunca vai saber. Exatamente. E tem muita coisa. E aí eu começo a me policiar, sempre quando eu estou nos lugares que tem que dar alguma entrevista, que tem que falar alguma coisa sobre o boi, de falar assim, não, o boi, os sotaques são 5 sotaques, não. Existem vários sotaques, onde os principais que a mídia divulga são 5, que é da capital. Você começa aí todo cuidado, deixando claro que não são só 5, que existem números. Eu tiraria essa palavra principal do teu discurso, colocaria mais conhecidos. Boa. Ou outra palavra. Certo? Mais uma que Porque essa. o que é principal para ti não é para ela, não é para a pessoa que está lá em Timon. É bem diferente. Certo? É isso. Se a gente vai à Baixada, propriamente, pensando na Baixada, 30 municípios, mais ou menos, ali tem 5, 6 ritmos diferentes do que esse que nós chamamos de sotaque da Baixada aqui em São Luís. Certo? Sim. Mas a gente, de fato, só vai compreender quando está lá, quando começa a trilhar no meio da coisa. Sim. Só aí que a gente entende de verdade isso. E tem um lance que eu observo em você, que é de acompanhar e registrar, não de avaliar, de julgar. É uma coisa que é onde eu começo a aceitar, que aqui rola muito, porque isso é bom, isso não é, porque isso aqui está errado, porque isso fez assim. E aí você passa de um jeito assim. É o jeito que existe, não é? E a gente não pode negar isso. Tem um trabalho o trabalho que é mais consistente hoje, no meu entendimento, sobre o Bumba Meu Boi, é o dossiê de registro do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, né, que foi feito pelo IFAM, que ele já traz essa possibilidade, ele vê esses 5 sotaques, ele vê a possibilidade desses muitos outros ritmos que não estão inclusos e que não é necessário, de fato, se trabalhar isso, e traz também grupos parafolclóricos, considerados parafolclóricos, considerados alternativos como tal. Eles existem, não. O que se vai se acabar por quê? Né? Se grande parte da população gosta. Sim. Cada um gosta de um ritmo diferente, se identifica e ponto.
Vo- Você também, eu vi uma entrevista sua, gente, eu tô desfocado, gente, eu preciso me dar um foco. É porque é tanta coisa que eu vejo seu e é tanta coisa que é legal, que eu queria que as pessoas conhecessem, para poder dar essa acalmada e tirar esse lance de certo e errado, que o conviver com você é o tempo inteiro aceitar e deixar a coisa acontecer. E numa entrevista que você deu pro documentário, não sei se é um documentário, a Dança Caboclo. Ah, Do Caboclo de Pena. Sim, Caboclo de Pena. lá do Centro Cultural da Vale. Isso. E aí lá tem um caboclo de pena que ele não é de pena, Sim. que ele é de... Guaxima. Isso. E ali veio, e aí me veio um lance, porque aí você falou, porque é o material que ela tem no quintal, as raízes, não sei o que faz a indumentária. A casca da árvore. Ah, isso. E aí entra naquilo e fala assim, ela fez uma promessa, as pessoas, não, eu vou montar um boi, mas eu não tenho uma grana para poder caçar 20 mil reais em pena. E o material que eu tenho é esse, e eu vou fazer. Sim. E tá tudo bem. É o jeito deles Sim. fazerem. E tanto que entrou, e eu achei muito foda entrar nesse registro, porque é mais uma vez assumindo assim, não é só desse jeito. Não está quadrado, está em movimento. Existe, né? Acho Existe. que isso é muito importante que você fala. Os materiais vão sumindo. Se lá no início usavam papel malacacheta, hoje se usa canutilho. Mas se a gente for observar, hoje se usa também já algumas plotagens, algumas pinturas nos lombos, nos couros do boi, não é isso? Provavelmente daqui a 20, 30 anos não se utilize mais canutilhos, até porque as fábricas começam a fechar nesse momento, certo? Então, o que importa é o suprassumo mesmo do boi. Essa aparência vai mudando com o tempo, porque hoje não se acha mais o papel malacacheta que tanta gente viu aí no passado. Sim. Certo? Ontem, Maria do Maracanã comentou uma coisa, não sei se vocês viram, não foi na entrevista, ela comentou sobre que tinha no Maracanã 8 jambeiras, não foi isso? Sim, ela falou. Olha só, para a mostra do boi, eles utilizam como mourão um jambeiro. Então, ela, alguns anos atrás, estava com dificuldade de localizar jambeiro para fazer o mourão, porque cada ano ela usa um. Então, a gente tem que pensar quais as outras possibilidades. Olha, Maria, tu pode plantar jambeiro no quintal de Deus e o mundo lá no Maracanã e utilizar isso. Então, tanto que ontem eu disse para ela tem 8, planta mais 8 agora. Pessoal, já temos 8 jambeiros. Que ela já está prevendo. Que legal. Ela vai usar esse jambeiro, é claro. Eu achei que quando ela falou, eu vi quando ela falou dos jambeiros, eu achei que era tipo assim, eu tô plantando porque eu gosto de jambo. Mas já é para isso, entende? As pessoas das brincadeiras, elas fazem, alguns fazem o que chamam de, os reisados, careta, por exemplo, eles fazem o que eles chamam de fazenda de Santo Reis. O que é a fazenda de Santo Reis? Essa coisa do jambeiro, eu sugeri para ela exatamente já pensando nessa outra experiência que a gente viu lá em Caxias. Fazenda de Santo Reis, qual é a comida de Santo Reis lá no Reisado? Antes de ontem, né, dia 6 de janeiro. Sim. É porco, carne de porco. Então eles compram um porco, dão um jeito de comprar ou de ganhar através de uma promessa um porco. 2, engordam um porco, se possível faz reproduzir, mantém aquele porco durante o ano inteirinho, para já ter a comida para ser servida para as pessoas naquela festa. Então, tudo é mais ou menos pensado com antecedência, né? O porco novinho é mais barato. Sim. E aí engorda né? Já, isso é uma prevenção. E a mesma coisa, não tem, ontem ela citou uma coisa interessante também, ela está comprando pena do Piauí.
Sim. Sim, é a possibilidade. Aqui tem vários grupos que estão comprando com os mesmos fornecedores. Então, o preço está... Não é? Sim. Qual é a possibilidade? Ver onde tem. Né? E aí, não tem pena? Não tem mais pena de mas está com dificuldade? Qual é a solução? Correr atrás de criador, incentivar alguém a criar, até um grupo desses de uma boiá aqui na ilha pode criar, fazer uma criação de emas ou coisa parecida. Né? Tem que pensar nesses desdobramentos aí, para ir resolvendo esses problemas que surgem com o dia a dia, Sim. com a manutenção da brincadeira. Nossa, muito interessante isso. Em 2002, por exemplo, quando foi da abertura da Casa do Maranhão, onde Cláudio pensou em mostrar os 5 sotaques e mais uma vitrine grande mostrando outras possibilidades de ritmos, a gente andou, por exemplo, em Alto Alegre do Maranhão para adquirir algum acervo de um boi de lá que tem um outro ritmo. E a senhora, Dona Enedinha, não tinha absolutamente nada que pudesse vender para compor o acervo da casa. Né? Aí eu sugeri para ela, a gente sugeriu para ela, isso já por observar outras experiências. Olha, a senhora, no ano que vem, ele disse, porque ela dá as roupas para a pessoa leva, e é roupa mais simples que aqui em São Luís, é calça de seda, camisa de cetim do Chese, coisa mais em conta. Não é nada bordado assim com canutilho que... E tudo ela comprava com o salário dela. Resultado, a senhora pode... Ano que vem, a senhora não entrega a calça e a camisa, a senhora entrega só a camisa para as pessoas. No outro ano, a senhora entrega só a calça. Sim. Olha, alguns anos depois, ela chorou me agradecendo a ideia, porque ela já abriu o guarda-roupa e mostrou esse monte de roupa, que se chegar mais brincante, quem quer que seja, a gente já tem. Entende? Então, são ideias que são iniciativas que não requer, de fato, grana, que não requer dinheiro, porque quando chega na hora H de fazer a brincadeira, ou você entra na criatividade ou enlouquece, né? Sim. Eu acho que é aí que começa as modificações do que é da tradição, que continua sendo tradição. Sim. Porque é isso. Eu preciso fazer. Eu quero fazer. Eu fiz uma promessa que eu preciso fazer. Vou matar um boi ou um porco. Um pouco. Se deu para engordar, se não deu. Exatamente. Eu queria falar para a gente ver um pouco as imagens. Você separou? Gente, eu tenho... o Instagram do Jandir tem muita coisa. Mas eu separei umas aqui, que é uma, mas aí eu vou pedir para ele escolher também qualquer coisa e sobre o que você quiser falar. Certo. Vai para tal lugar, o que for, você achar que é legal. Porque tudo é legal, viu, gente? Não é... realmente tudo é legal. Universo. Tudo é. Você quer que coloque para cá ou para lá? Mais para frente? Ai, meu Deus. Deu? Aí, a gente vai já falar sobre essa mãe d'água aí, tá, gente? Eu fiquei curioso sobre isso daqui. Xande, qual que você quer que eu coloque? Esse ou esse primeiro? Tudo faz. Vamos colocar Todas esse são aqui. iguais. É que esse tá claro. Essa está mais clara.
já está repetindo. Então, essa imagem, a maioria dessas imagens eu coloco assim com 1 minuto, um pouquinho menos que 1 minuto. Mas aí é um mundo de informações, certo? Aí são os foliões da divindade no cemitério da Olaria, em Caxias. Que são os foliões da divindade? São pessoas que fazem a festa do Divino Espírito Santo, que não é nesse formato aqui de São Luís, não é nesse formato de Alcântara, não é nesse formato do norte do estado, certo? Se a gente for pensar no divino, tem muitos jeitos de se fazer a festa do divino, só no estado do Maranhão, certo? Se a gente vai para a Baixada, por exemplo, são turmas de caixeiras que fazem obrigações, que fazem a festa ou o rojão de vários curadores. Elas são contratadas para isso, né? São grupos grandes, 30, 40 caixeiras. E são mulheres que ficam conhecidas, Maria Caixeira, Tereza Caixeira, enfim, Maria Grande. São vários grupos que ainda existem na Baixada. Se a gente vai para o leste do estado, como é o caso aí, Caxias, já é bem diferente. Não são mulheres, são homens que batem caixa. E lá na região eles utilizam 2 caixas, ou caixa e violão, ou caixa e sanfona, ou caixa e violão, né? E aí são, no caso... Que é caixa rabeca. Caixa rabeca, no caso, eles têm 4 cantadores. Tem o que bate, um que faz a primeira voz, o outro que faz uma segunda voz. Ele diz o verso e o outro responde. O outro par de músicos responde. Essa cena é no dia 2 de novembro, por finados, que eles vão fazer um serviço para a população. Eles são contratados por quem queira pagar para ter uma cantoria para o seu morto. Então, aqui essa cantoria refere-se à pessoa. Ele disse ali que Jesus já vem perto para descontar seus pecados e tal. E o negócio eles chegam tipo 2, 3 da tarde e só saem à noite. No cemitério da Olaria costuma ir 2 grupos ou 3. Então, imagina a multidão que contrata para fazer esse serviço de cantoria para o seu defunto, né? A gente não tem nada com a pessoa, mas a gente termina ficando bem emocionado quando de fato ouve, porque é um lamento, a rabeca derrete, né, o negócio. E é uma cena cinematográfica, normalmente, quando chega à noite, né? Tudo isso é vela. Exatamente. Eles também podem acompanhar enterro, fazer visita de cova de 7 dias, fazer visita de anjo, porque a cantoria de anjo é diferente da cantoria de pecador. Então, as palavras que eles cantam, as palavras que eles cantam para pecador, como chamam, eu estou usando as palavras que as pessoas usam até para a gente chegar mais próximo. São diferentes das palavras que se canta para um anjo, certo? Então, podem acompanhar enterro, podem fazer visita de cova, mas eles fazem outros serviços também no decorrer do ano. Eles podem salvar um comércio, salvar uma pessoa, salvar um poço. Olha só, num povoado, no lado leste do estado, que é um meio semiárido, é bem importante que a família tenha um poço. Estou me referindo a povoados, né? Sim. Então, essas pessoas normalmente contratam o Divino Espírito Santo para fazer uma cantoria para aquela água, para que tenha sempre água no poço, para que a água seja limpa, seja boa, seja de qualidade, né? Então, a passagem dessa cantoria é como se fosse uma bênção. A mesma coisa para quem cria gado, pode chamar para benzer, para salvar o curral, por exemplo, né? Nossa. Então, só essa cena aí é uma infinidade de... E essa manifestação, desse jeito, ela só acontece nessa região? No Maranhão, tá no lado leste, no centro e no sul do estado. E tem diferente forma de fazer também, certo? Essa cantoria pode ser bem longa, e tem lugares que existem, que as pessoas ainda solicitam outras cantorias, como uma alvorada, que aí é um valor a mais, que a alvorada é um cântico
específico para determinada hora, mas que, no caso de ser contratado, é como se a pessoa estivesse fazendo uma homenagem maior para o seu defunto, certo? É que doeu. Olha, olha Então, isso aí tambor. no povoado, os brincantes do tambor Isso é o tambor. são do povoado Quebra, que é o município de Anajatuba. Essa é a punga de coxa. Meu Deus. Mas existem outras pungas que eles fazem também, dependendo do local. Tem a punga de calabouço, que é essa, aí só que a pessoa é jogada no chão. Nossa. Tem a punga de calcanhar, calabouço, essa punga de coxa. Só os homens que brincam nesse tambor, né? Nessa manifestação aí. Tem evolução. E o toque é o mesmo. Sim, é o tambor. O tambor tá. Sim. Tem região que não se fala tambor de crioula. Tem região que se fala tambor. Tem região que se fala tambor de São Benedito. Aqui é que se tem esse costume maior de chamar o tambor de crioula. E existem muitas diferenças Tá ali, tô tocando. se nós trilharmos aí pelo estado. Apareceu eles tocando ali. Qual que é o objetivo desse? Isso aí é a punga de coxa. O objetivo é fazer essa punga, ponto. E aguentar. Sim. A outra punga, eles aí não estão. Desculpa. Tem uns que brincam meio que dançando, né? Dão fazem aquela meia-lua. Ó, como esse entrou agora. Mas ele também não dançou muito. Ele só fez Aquele de rosa um também movimentozinho. tava fazendo, né? Aí fica um no meio desafiando os outros. Então isso aí roda à noite. E tem a devoção? Sim. No caso deles, eles são ligados a São Benedito, porque existe tambor que não é ligado a São Benedito. Na região de Vargem Grande, São Benedito, Rio Preto, Pirapemas, Cantanhede, eles fazem um tambor no cemitério, inclusive. Não. É um tambor para as almas, não é exatamente para São Benedito. Tem as mesmas características, mas aí é como se fosse outro sotaque, digamos assim, entre aspas. Sim. Tem Chama vários tambor, ritmos. mas tem uma outra batida. Tem outra Seria isso? batida, outro ritmo e outro Entendi. formato. Quando a gente vê nessas descrições que o tambor é uma dança de roda e tal, se vai para Vargem Grande, para Nina Rodrigues, para esses municípios, pode esquecer essa descrição que não cabe. É a mesma coisa do boi quando a gente pensa em outros municípios. Sim. Esse ritmo aí, por exemplo, amplia aí. Não dá para encaixar nessa classificação dos 5 sotaques, né? Tamborinho. Viu? Tá repetindo. Já está repetindo. Vê outro mais lá para baixo. O quê? Carregando o Carregando boi? o Sim. miolo aparecendo. Sim. E vamos ver se volta. Vai pegar essa parte aqui. Isso aí é bem interessante. Eu vou voltar. Só vou mostrar o miolo. Sim, esse é o seu vaqueiro. A gente de tambor de crioula também. Ele é de Oiteiro dos Nogueira, Itapecuru. Onde então? As índias ficaram balançando o boi, como diz. Sim. Eu já pensei no espetáculo, né? Eu já vou É, voltar. porque tem muito a ver, cenas, né? com Tem o cenas que espetáculo. ficam 4 índias segurando e brincando. Na conversa que a gente teve lá naquele dia com o João, com o Sim. seu João, quando ele falou, as índias vêm trazendo o Sim, boi. exatamente. As índias vêm trazendo o boi. Lá em Pindaré? Pindaré Mirim, elas seguram o boi também. Aqui você falou que queria. Essa é a procissão de São Pedro, olha só.
No rio, Isso é aquele rio esse que é a gente... Pindaré Mirim. Aquele rio que a gente estava? Exatamente. Aqui, ó, onde a gente É. estava. É a procissão de São Pedro. Aqui, ó, é. Jandir, é novidade pra gente. Você viaja pra caramba, mas pra gente... É no dia 29 de novembro. Caraca, a gente foi aí. A cidade de Pindaré Mirim tem como padroeiro São Pedro, né? Então tem uma grande festa lá. E essa procissão sai de um povoado chamado Areias e desce o rio até a sede do município e depois eles sobem, né? Aí tem a procissão terrestre com o andor. Nossa, e, ó, o olhar que você tem para deixar registrado é muito bonito. Porque deixa tudo mais... Mostra a grandeza Mostra, mesmo, né? como você mesmo descreve ali, né? Aquilo que eu falei, que Uma grandeza. assim, eu olho uma coisa assim mais ampla, entende? Em vez de fazer a selfie, eu faço mostrando o ambiente inteiro. Sim, um da coisa. contexto, né? Exatamente. Como você falou da sua pesquisa, que você não vai numa cidade, mas é uma região, para entender. Sim, Isso se... é exatamente isso aí que eu estava me referindo, de se ver uma coisa mais... Eu ia E falar... aí? Olha, isso é Quer que eu bonito. volte? Quer que eu volte? Não. Pode continuar. Esse som é bonito, é uma... Vou colocar. Sim. Esse é uma... Dança de São Gonçalo. É uma dança de São Gonçalo, ou uma jornada de São Gonçalo. Que é diferente do baile de São Gonçalo, que é da região da Baixada, que é diferente da roda de São Gonçalo, que é lá do sul do Maranhão. E dos outros São Gonçalos que tem Pelo Brasil. pelo Brasil, né? Esse tem Exatamente. bateria, É, uma bateria, e pandeiro um pandeiro e um sax. e um saxofone. Deve ter triângulo também. Aí é voluntário, um cordão de homem e um cordão de mulher. Não é um grupo formal, é uma promessa e as pessoas chegam para brincar, sempre entram o par. Então pode numa promessa ter 30 pessoas, noutra pode ter 90 na baia, na brincadeira, né? Nossa, ele Adiante. é bem dançado, né? Eles fazem, nessa manifestação, eles fazem um arco de bolo de tapioca, Esse aqui né? redondinho, Exatamente. sim. Aí esse arco ele é leiloado para que uma jornada de São Gonçalo são 10 atos cantados e dançados. Entre cada um desses atos, que é a jornada da formiga, a jornada dos homens, a jornada das mulheres e tal, dá uma parada e o gritador, como chama, vai leiloar o arco e os 2 rabuçados também. Então, quanto vale o arco, senhor São Gonçalo? Vale tanto. Banana para aqui, bolo para lá. Quem não tiver dinheiro é melhor não arrematar. Eles vão dizendo coisas engraçadas para descontrair e eles ficam na tua frente dizendo esses versinhos, e aí tu fica atada, termina botando um preço. Sim. Ah, Jandir, você sabe alguma coisa sobre a maisena aqui no Carnaval? Não Por quê? sei, mas é bastante utilizada, É. não só no Carnaval. Aí por exemplo, é uma... Aí, abre Isso é essa. muito lindo. Esse é Isso é muito lindo. É levantamento de mastro de São Sebastião, mas já tem a ver com o pré-carnaval, entende? Sim. É um intrudo esse mastro, né? Sebacurituba. Esse mês agora. Aliás, provavelmente deve ser nesse final de semana o mastro. E ó, a maisena na mão. Exatamente. Aí o macho vai parando de casa em casa para pegar aquela bebida, aquela merenda. Ah, E eles vão dizendo versos aí, né, quando vão chegando nas casas. esse aqui também? Esse é também uma atividade parecida com essa, esse é o pato pelado, dentro do festejo de Senhora da Conceição em São Simão Rosário. A internet vai. Você estava indo tão amiga Vamos ver agora. outro. Opa, só porque ia abrir? Depois é no menino. Sim, é do menininho do... Aí esses patos Nossa. que vão à frente, eles são promessas que as pessoas fazem para dar o pato.
Eles vão servir para comida. Olha, as pessoas carregando mantimento, viu? Arroz, óleo. Então é um cortejo carnavalesco assim de pedição, digamos, de joia. Isso tudo vai servir para alimentação, para o almoço ou para o jantar mais tarde. Isso é uma alvorada. Pode olhar que o sol está bem claro ainda, é tipo 6, 7 da manhã. Sai dentro do povoado pedindo, né? E depois vai fazer uma comida coletiva? Isso vai ser levado para a Ramada das Velhas. No dia anterior já teve o porco na rede, que são promessas também que as pessoas fazem para dar um porco, para servir durante o festejo. Daí que surge o pela porco ou dança do lelê, por conta dessa situação. Nossa. Eu estou procurando uma das últimas aqui para a gente ir encaminhando. Cadê? Posso falar esses aqui? Muito ritmo, meu boi da fachada. Buscamento de Mourão. Sim. Essa eu vou de Camundinho, lá é São João Batista. O que a Leila falou de dançar na terra. Sim. Aí levanta a poeira. Aí, o boi está escondido, digamos assim, né? Quando coloca esse mato na cabeça. Quando coloca o mato, é como se estivesse escondido. Exato. Aí o Mourão já está aí. Eles foram buscar, vão levar. Nessa região, eles utilizam vários mourões. 2, 3, 5, 10, porque tem mourão de promessa também. Por aqui, as pessoas vão passando na casa e pegando os mourões. Exato. Eles vão buscar. Olha, esse aí tem 2. Esse aí tinha 3, ainda vão em outra casa. Meu Deus, é muito lindo. E o menino? Tô tentando lembrar pra onde que era. Ai, gente, é muita coisa linda. Essa outra foto aqui me inspirou muito também. Agora já nem sei se eu coloco mais no espetáculo. Dá pra... Eu costumo fazer também assim, umas homenagens para as pessoas, assim, dando nome às pessoas, né? Que às vezes se fala da brincadeira, não se diz, esse é o seu Pedro. Tipo um viva seu fulano de tal, esse menino, né? Sim. Esse. As crianças. Esse menino chama Louro, e hoje ele já é um rapaz. É o boi de Santa Helena, o boi de seu Lourenço Pinto. Esse boi mantém aquelas matanças, aquelas comédias que eram bastante feitas no passado, mas ele faz 2, 3 histórias por ano, seu Lourenço Pinto. Um boi de zabumba. Se a gente percebe, tem um ritmo um pouquinho mais acelerado, ele colocou ritinta, umas 3 ritintas que fazem um entremeio aí com as zabumbas. E esse menino faz parte de uma comédia de dança, de uma comédia que é uma companhia de dança que foi se apresentar na fazenda. Roubaram o boi sumiu. Então eram vários dançarinos. E o menino depois ficou brincando, aí espontâneo. Ele resolveu ficar para atrapalhar o boi, para ficar mexendo com o boi para que o vaqueiro consiga laçar com mais facilidade. Aí ele fica provocando o miolo para o miolo focar nele. Exatamente. E não perceber. Exato. Tá laçando. Daqui do Insta, o que tem alguma coisa que você acha que quer falar? De tudo? Eu sei que é muita coisa, mas assim... Bom, eu também acho tudo... porque eu sei que tudo é muito... Mas tem uma coisa bem bonita aí, que à noite, que é o Passa Fogo, por exemplo, mas eu acho que ele está lá para o início, lá para baixo, na verdade. Para baixo. Eu vou voltar que já estava... Eu tenho a impressão. Pode ir subindo. Essa aí. Sim, exatamente. Isso é o Passa Fogo, que é uma atividade que acontece em Viana.
era Zé de Beltrone que fazia, mas ele faleceu há 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas o filho Júnior deu continuidade à atividade, junto com a família, é claro. No dia 29 de São Pedro, apagam as luzes da cidade, do percurso que ele vai fazer meia-noite em Viana. E aí é como se fosse uma guerra, aí eles estão com as carretilhas em cima do boi. Vem uma pessoa, está vendo o boi lá, né, o chifre. Vem uma pessoa, joga um balde d'água, e exatamente. E esse percurso anda por vários quarteirões da cidade, além de jogando água. Esse aqui, né? Essas carretilhas também elas são jogadas entre as pessoas, tipo busca-pés assim pelo chão. Sim. Então você tem que estar atento a não se queimar. E tem algum significado isso, por exemplo, em relação ao alto, alguma coisa assim, ou é só uma brincadeira? Eu não cheguei a ver, mas há descrições sobre o passa-fogo aqui na ilha de São Luís. Inclusive, Humberto comentou uma vez comigo sobre a boneca Panducha, que ela apaziguava, digamos assim, o calor, alguma queimadura mais de leve, então já até previa. As panduchas eram jogadas na água, em tonéis. Lá eles usam tonéis nas esquinas, deixam os tonéis com água para as pessoas se molharem, caso queiram. Ou alguém pegar e jogar no boi, porque aí vai esse fogo o tempo todo, até o final. E o boi, agora... O boi queima. Queima. Sim, fica queimado, mas o objetivo é esse. Que é uma morte. Falar em boi queimar, vamos falar sobre queimar boi. E aí... que eu estava dizendo mesmo, que eu já terminei esquecendo. O senhor falou do Maracanã. Sim, que as bonecas panduchas serviam exatamente para apaziguar essa questão do fogo, né, que molhavam elas, que eram feitas com palha de buriti, e elas brincavam entre as pessoas quando o boi tinha que passar pelo fogo, né, que era uma atividade que era comum aqui na ilha de São Luís. E eu não cheguei a ver aqui. No Maranhão só tem em Viana atualmente, né? Então aquilo molhava as roupas e ia refrescando e evitava queimaduras. Sim. Ou queimaduras maiores, digamos assim. Lu, temos quantos minutos? Legal. É muita coisa. Eu fico pensando assim, como pode você conseguir memorizar tanta coisa assim? Aí pode falar. é a convivência, porque a gente não vai uma vez, a gente termina vendo os filhos crescerem, os netos aparecerem, e a gente já não tem mais 15 anos. Peão. Esse é o peão dentro do Reisado Careta. Lá nesse lugar, que é Nazaré do Bruno, em Caxias, eles chamam de peão, mas na sede vão chamar de nega velha. E vão chamar de cabeça de fogo também, a mesma figura. E faz parte de qual festa? Isso é dentro do reisado. Aí são os caretas. Acho que você pega aqui, ó. Exatamente. Aí é só... que aí os brinquedos, como ele diz, os passarinhos brincam individualmente com os caretas. Depois vem a burrinha do meu amo, vem o boi, vem o jaraguá, vem a caipora. E são vários passarinhos. Opa. Olha aí, os caretas de Nazaré do Bruno. E é um pessoal novo. Com? São novos. Sim. Não, tem crianças. Tem sempre um careta, tem sempre um caretinho no grupo, assim, obrigatoriamente tem um caretinho, que é uma criança. Esse rapaz que está de camisa roxa, ele tem uma filha que Aqui, ó. o caretinho chegou. Que ele Caretinho. brinca com ela no colo, ela já fantasiada, digamos assim, ela já fardada de careta. E os senhores, lógico. Gigi, você tem como saber, tem como dizer qual a manifestação que você tem mais... vou chamar manifestação aqui, tá? Ou festa, ou sei lá, que você mais pesquisou, que você tem mais registros, coisas assim. Tem o COFO, né? Sim. Que é um trabalho específico, com Exato. livro tal, publicado. Eu acho que tem um tanto de tudo, porque
a gente viaja bastante aí ao longo de um ano e prioriza, inclusive, muitas coisas que nunca se viu, Sim. certo? Então, só o boi é um mundo. Olha, isso aí é no Cacoal. Eu ia Para o boi perguntar. brincar, eles É. vão pedir licença na porta, os vaqueiros. E a boiada está lá na frente esperando. Ele volta com a resposta da licença. Aí, no caso, ele está falando, pedindo para ela. Vê se dá para ouvir. E o chocolate? Deixa eu voltar, aí eu volto aqui. Nenhum pãozinho passado na manteiga. Querem negociar um café, leite, biscoito, chocolate ou até carral no leite babaçu. Tu vai dizer para turma para ele vir na hora que ele quiser. Aí não vai nem ter nenhum carrozinho de leite de coco. Aí ela diz que não. E aí eles chegam onde o... Vou passar o olho. Olha aqui, ela tá mirando no corpo. Só vai mesmo, ó. E os carros, ela cagou dentro do corpo e botou pra agarrar carro. E tudo isso é improviso ou já se tem assim, uma tradição de versos? Tá? Existe o básico e eles vão incrementando. Por exemplo, nem toda casa se chega. "Ei!" Eles já podem chegar chamando normalmente. E eles ficaram nessa molecada, porque eles estão bebendo uma cervejinha também, não sei se perceberam. É como se ela não estivesse na porta, como se estivesse lá dentro e eles estão chamando ela. Se ela está quebrando coco, ela responde. Estou muito loucão. E então eles voltam com a resposta, respondem para o patrão, o cantador do boi. E chegou lá, inclusive, mentindo, dizendo que ela disse que tem um carral no leite de coco, que tem biscoito, que tem isso, que tem aquilo. E aí o boi entra para brincar na porta da casa. E aqui, ó. É perguntar o que é esse carral. Carral é um peixe. Ah, tá. Ele até fala lá uma coisa bem interessante, um jeito engraçado de falar. A isca que ela usou, eu não vou dizer, é a isca que ela usou para pegar o carral no cofo. Depois vocês vão ver direitinho. Gente, e essa daqui? Então, essa mãe d'água é essa mãe d'água que está aqui do lado. É essa? Essa é a própria. Pode olhar aqui a primeira deslocamento de tinta aqui na cintura é a dela. Sim, aqui o branquinho. Isso aí, Agora. isso foi um presente maravilhoso que eu recebi, que ganhei do fazedor, né? Ele chama José Jordelino, é conhecido como José Pajezinho. Ele mora em Pai de Santo, mora em Carutapera, que fica do lado oeste do estado. E ele tirou dessa parede e me entregou como presente. Nossa. Então, eu guardo por conta de que era do uso dele, na casa dele, no terreiro, entende? Sim. Ali é uma decoração de festa, de caboclo, de índio. Né? Ele tirou de lá da parede, que ela estava sob uma peanhazinha improvisada, e me entregou. Tem outras fotos, olha lá. Essa é de uma mãe d'água chamada Florinda. Sim, ele produz vultos e imagens de santos também. Então, em várias escalas, né? Faz na escala humana, Dona Jarina, Erundina, Nossa. Rompe Mato, enfim, vários encantados, vários caboclos, ele Iemanjá, faz orixás também, tudo na escala humana, inclusive. Né?
Ele vende muito para o estado do Pará, mas também para vários terreiros do Maranhão. Essa é a profissão dele, a ocupação dele, além de pai de santo, é claro, é a produção dessas entidades, né, para comercialização. Qual que é a cidade? Chama Carutapera. Carutapera. Aí ele traz a iconografia, mãe d'água preta, Dona Florinda, que ele me disse que chamava, por exemplo, ela está com o Moiraquitã, né? Que é o colar com o sapinho. E ela traz na iconografia também as pernas de sapo, como aquela obra de Newton Sá ali na Praça Dom Pedro II, né? Tem a mesma iconografia. Porque a Mãe d'Água, ela é diferente para muitas pessoas. Ela pode vir como Mãe d'Água preta, como Mãe d'Água loura, como Mãe d'Água dos olhos azul, como Mãe d'Água traiçoeira. E tantas outras invocações diferentes. As quiandas também. Exatamente. Você pode vir, inclusive, como uma mulher. Tem, inclusive, o Mãe d'Água macho. A Mãe d'Água macho, que é um homem, né? É mais raro de se falar, de se ver, mas já se ouviu falar sobre. Gente, é muito especial um Mãe d'Água macho, não um Pai d'Água. Sim. Né? É muito especial mesmo. Exatamente. No município, inclusive, tem o Igarapé do Mãe d'Água, lá em Carutapera. Gente, né? Bom. Então, ele tem esse trabalho bem interessante lá na cidade e está em atividade atualmente, continua em atividade. Sim, a gente tem que finalizar. Maravilha. Gente, ó, esse aqui é o Instagram do Jandir, tá bom? Sigam esse Instagram. Por favor. E eu vou pedir para, já que estamos finalizando, que Vivi dê uma lida aqui na última frase desse livro, que é sobre uma pesquisa sobre o Cofo. Sim. E o Pode rapaz falou uma capinha? coisa bem interessante. Pode? É esse livro aqui, que é da sua pesquisa. Exatamente, também. Não sou eu, somos 6 pessoas. Jandira, sua humildade Vamos em frente. me choca. Então, Quando eu ele crescer, eu quero ser dá uma assim. dica bem interessante, a gente resolveu colocar aí no final, porque para a gente, de fato, conhecer, a gente tem que ir lá. Sim. E a gente tem que ir na casa de seu João José e esquecer a careta para ter que voltar ou para ter que manter um novo contato. É isso aí que ele está dizendo Sim. na despedida dele. Sim, vou ler então. O fazedor de cofo, Marcelino da Silva, de Icatu. Eu agradeço a você por levar essa imagem nossa. É do fabricante do cofo, né? Que é o cara, que é o artesão, no caso, né? Do cofo. Então, eu agradeço, muito obrigado. Estamos à sua disposição. Você já tem o meu endereço, se você quiser chegar lá para verificar. Porque tem aquela velha história, né? Conta quem vê de perto para contar de certo, né? Então, essa página aí é mais ou menos isso, é trazendo à tona, revelando o estado, as pessoas e as brincadeiras. É isso. Bom, a gente não tem nem palavra para agradecer. Né? A nossa vontade é fazer uma série, quem sabe, né? Mais para frente. Poder fazer vários encontros aí, porque para a gente é sempre muito gratificante estar com você, como o Kelson falou. Eu acho que é isso, estar com você. Maravilha, tudo flui muito naturalmente, né? Muito generosamente mesmo, com muita simplicidade, com muita doçura. A gente vai ficar aqui rasgando muita seda. Agradeço também. Gente, agradecemos demais. Conversem com ele pelo Instagram, é uma pessoa super acessível. Tá danado. E é isso, a gente finaliza o nosso dedinho de prosa com Jandir Gonçalves e até a próxima. Valeu. Valeu. Se tu te garante que tu é bom de doar, tu presta atenção que eu também sou. Ei, boiadeiro, se tu te garante que tu é bom de doar, tu presta atenção que eu também sou.
André